Paz do Senhor para todos os irmãos e amigos que nos acompanham, nestes vídeos, neste trabalho que Deus tem nos orientado a fazer. E assim, nesta tarde, eu quero cumprimentá-los todos com a paz do Senhor Jesus, dando graças a Deus por podermos estarmos juntos mais uma vez para compreender aquilo que o Espírito Santo de Deus quer nos falar. Amém? Estou fazendo este vídeo por direção do Espírito Santo. Não pude sair para pregar, não foi possível esta semana. Estava gripado e muita chuva aqui em São Paulo, não tem como sair para pregar a palavra de Deus nas ruas. E eu orando a Deus, o Espírito Santo me levou a me comunicar com os irmãos através deste vídeo, para que nós pudéssemos falar um pouco de algo que está acontecendo, em nosso meio. Sabemos que é de Deus, porém, muitas vezes muitos irmãos não têm o discernimento e muitas coisas acontecem em nossas vidas, mas a palavra de Deus, ela diz que Deus não faz nada sem primeiro não revelar aos seus servos, aos profetas. Eu quero tomar por base, juntamente com meus irmãos, aqui o livro do profeta Joel, no capítulo 2, a partir do versículo 28, onde nos diz a palavra do Senhor: E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, e os vossos mancebos ou jovens terão visões. Então, são 3 pontos maravilhosos dos quais Deus, Ele fala para todos nós. Mas eu quero me fixar aqui a nossa atenção em que os velhos terão sonhos. Irmão, nós sabemos que há alguns tipos de sonhos, mas há os sonhos, ou seja, existem os sonhos que eles são revelação de Deus. Há alguns sonhos vou falar pelo menos de 3 tipos de sonhos, tá? Há sonhos quando nós estamos cansados e estamos com a nossa mente voltada para alguma situação ou para algum problema, para alguma situação constrangedora, e muitas vezes isso nos leva a um sonho. Provavelmente isto já tem acontecido com alguns, dos irmãos. E há sonhos, existem sonhos que são da própria mente cansada, enfadada. Por exemplo, citar outro exemplo: quando nós estamos enfermos e estamos de posse de febre, e aquela enfermidade que nós sabemos que não é uma enfermidade tão grave, mas aquela febre, aquela tortura, ela nos leva a ter maus noites de sono. E naquela mal noite de sono você dorme, acorda e sonha com muita bobagem. Creio que também já aconteceu com alguns dos irmãos ou dos amigos que irão ver este vídeo. Agora também existe o sonho de revelação. Então este sonho, irmão, ele é um sonho totalmente direcionado por Deus. Ele é totalmente diferente. Não é da sua própria mente cansada, não é porque você está enfermo e o seu corpo está acometido de algum problema, cansaço, enfado da enfermidade e traz esses maus sonhos. O sonho de revelação, ele é um sonho diferente. Então nós, os cristãos, deveremos saber discernir estes sonhos que Deus ele nos dá para falar conosco de alguma maneira. Lá no livro dos Gênesis, no capítulo 37, a Bíblia diz que Jacó
ele amava muito a José, porque ele era o seu filho mais novo, um filho da sua velhice. E aí, irmãos, a Bíblia diz que os irmãos de José, os irmãos conhecem o assunto, eu estou só frisando para nós entendermos, né? E Jacó amava aquele filho, mas a Bíblia diz que certo dia José sonhou um sonho. No capítulo de número 5, 37, versículo 5 do Gênesis, a Bíblia vai nos dizer que José sonhou um sonho. E naquele sonho, ele relata, né, a palavra de Deus relata que José, ele estava com seus irmãos atando molhos no campo. E a Bíblia diz que o molho que José estava atando se levanta no meio dos outros molhos, e os outros molhos prestam continência àquele feixe que José estava colhendo juntamente com eles. E a Bíblia diz que José, contando este sonho, irmãos, seus irmãos ficaram irritados, porque na verdade os dons de Deus, irmãos, são muito maravilhosos, né? Aqueles que o adquiriram, né, que têm, na verdade, aleluia, tem uma preciosidade consigo. E José, eles tinham o dom de discernir, né? E eles discerniram e ficaram chateados, porque eles disseram: como crês tu que nós iremos, né, nos curvar a ti? E aí a Bíblia diz que José sonhou um outro sonho, na continuidade no versículo, se me faz de memória, o versículo 8 é o 9. E nesse sonho a Bíblia diz que José, ele sonha quando ele vê em um sonho o sol, a lua e 11 estrelas, né, se curvarem diante dele. Muito lindo, não? E a Bíblia diz que quando ele conta este sonho, o próprio pai Jacó disse: menino, que conversa é essa? Como crees que eu, tua mãe e teus irmãos iremos nos curvar a ti? E a Bíblia diz, os irmãos conhecem a história, e os amigos que não conhecem, leiam o livro de Gênesis, que é o primeiro livro da Bíblia, capítulo 37, vá lá no versículo 5 e leia aí a história. E a Bíblia diz que Jacó ficou um pouco chateado nesse sentido. E a Bíblia diz que lá no versículo, se me foge da memória, é o 39, quando José já é vendido pelos seus irmãos, né? Entre aquela situação que vai para o Egito e lá é vendido, né, como escravo. E lá no capítulo 40, José, se não me foge da memória, vai para a prisão. E ali chegam dois eunucos, né, dois trabalhadores do rei do Egito. E eles também tiveram sonhos ali naquela prisão. E não sabiam, eles estavam perturbados, porque eles entenderam, na verdade, que os sonhos eram espirituais, né? Não era sonho, cansaço físico, e nem cansaço da mente por outros motivos, mas eram sonhos espirituais, né? E nós entendemos, irmão, quando nós temos sonhos espirituais, né? E muitas vezes, quando não sabemos discernir, nós precisamos nos socorrer do Espírito Santo. Por que estou falando isto? Porque esses dias eu sonhei um sonho e quando eu despertei eu fiquei assim, muito que preocupado, na verdade preocupado, e eu não entendi de momento e eu comecei a falar com o Espírito Santo. Eu falei: ô Pai, me revela para mim, explica para mim o que é que está acontecendo, por que passou isto neste sonho, qual o significado. E o Espírito Santo me falou: lembras que tu estiveste em um tal lugar
naquele tal lugar tu foste pregar a minha palavra, e naquele tal lugar aconteceu assim, assim. Vou deixar aqui, vou continuar a questão da palavra. Mas na conclusão eu quero concluir. O tempo corre muito rápido, irmão, e o vídeo eu não quero que fique muito longo. Então, aqueles moços, eles entenderam que o sonho ele era espiritual. E não tinha ninguém ali naquela prisão onde José estava, o qual motivo os irmãos já sabem também, porque ele estava na prisão. E os que não sabem, lendo lá, vai descobrir o motivo. E aí, quando José olha para eles no dia seguinte, quando amanhece o dia, e vê a mente deles, vê a face deles perturbada. E ele pergunta para eles por que eles estão com semblante tão caído, tão perturbado. E a Bíblia diz que eles, primeiro conta o sonho, o copeiro do rei. E a Bíblia diz que José interpreta o sonho dele. E diz: daqui em 3 dias, Faraó restituirá o teu cargo, e tu darás novamente o copo na mão de Faraó. E a Bíblia diz que o outro que tinha sonhado outro sonho, vendo que José tinha discernido bem, também contou o seu sonho. E ele discerniu para ele, disse: daqui ainda 3 dias, né, Faraó tomará por tua cabeça e te enforcarás, né, e as aves do céu comerão a tua carne. Mas para o primeiro, José fez uma intercessão. Ele disse: olha, eu te peço, quando estiveres diante de Faraó, intercede a ele por mim, porque de verdade eu fui roubado da minha terra. Fui roubado da minha terra e sem causa estou aqui neste calabouço, neste poço, nesta prisão. Mas a Bíblia diz, irmãos, que com 3 dias foi o aniversário de Faraó, e Faraó restitui ao copeiro o cargo dele, e ele entrega o copo na mão de Faraó, conforme falou a tradução por José do Egito. E ao padeiro Mó, diz a palavra que foi enforcado e ficou lá pendurado no madeiro, e as aves do céu comiam a sua carne. Mas a Bíblia diz que também Faraó, depois, irmão, passados-se 2 anos, Faraó sonhou um sonho e estava muito perturbado, porque o sonho era espiritual. É verdade que sempre sonhamos todas as noites alguma coisa, mas o sonho espiritual, eu quero lhes declarar que ele é totalmente diferente. O sonho espiritual, ele traz uma certa dinâmica, uma certa preocupação e um certo desejo de entendimento, na verdade, né? E a Bíblia diz que quando o Faraó sonha este sonho, ele vê no seu sonho 7 vacas gordas, 7 vacas gordas que subiam do rio e pastavam no prado. Como também ele viu 7 vacas magras e feias, como nunca havia visto antes. E estas 7 vacas magras comiam as 7 vacas gordas, porém a sua formosura permanecia do mesmo jeito, como quem não havia se alimentado de nada. E ele sonha um segundo sonho, quando em um só pé nasce 7 espigas gordas e bonitas, e também 7 espigas feias, queimadas pelo vento oriental. E ele observa que as 7 espigas feias comem as 7 espigas gordas e saudáveis. E ele desperta e fica preocupado. Chama os seus sábios, né? E ninguém pode lhe dar a interpretação daquele sonho. Ele conta-lhes o sonho, e os seus magos, os seus astrólogos lá do Egito, ninguém consegue lhe dar a interpretação. E ele fica perturbado.
e, na verdade, muito indignado com os seus astrólogos. E a Bíblia diz que neste momento, irmãos, o copeiro Mó, ele se lembra de quando esteve na prisão. Que eu quero lhes aclarar com isso, porque tudo há um trabalhar de Deus, é no dia a dia do servo, do ser humano. Deus, ele não se esquece de nada. Então, porém, há um tempo de Deus para que as coisas venham a acontecer. Então, Deus estava contando o tempo de José, né? Por sua paciência, por seu trabalho, por sua dedicação, por sua honestidade. Veja que quando ele chega na casa de Potifar, o capitão da guarda do rei, ele entrega tudo nas mãos de José. Havia muita confiança, porque esse homem, a Bíblia diz que ele não sabia nem do que possuía, a não ser unicamente o alimento que se alimentava. Tudo era passado nas mãos de José. Aí nós podemos ver, meus queridos, que havia uma grande honestidade neste jovem de 17 anos. E a Bíblia diz que quando ele é colocado também na prisão, ali o carcereiro, o mordomo daquela prisão, entrega tudo na mão de José. E José conduzia tudo ali naquela prisão, com muita sabedoria e prudência. Então o copeiro se lembra e fala para o rei. Quando estava na prisão, ali tinha um jovem e contou a história e como ele revelou os 2 sonhos e como os fatos aconteceram. E a Bíblia diz que Faraó manda chamar José. E José é tirado daquele calabouço, aquela prisão. Ele é tratado, é vestido uma bela roupa e é levado a Faraó. E nós vemos, irmãos, que quando Faraó começa a falar com José, começa a falar de uma maneira áspera, né? Eu tenho ouvido falar de ti, que quando tu ouves um sonho tu interpreta. José diz, olha, não é bem assim, porque não é de minhas interpretações, elas são de Deus. A humildade, ela faz a diferença, irmãos. E a Bíblia diz que Faraó, ele conta o sonho a José, e José esclarece aquele sonho para Faraó. E a Bíblia diz que havia de haver ali 7 anos de fartura, porque os 2 sonhos, segundo a tradução de José, seria uma mesma situação. 7 vacas gordas era 7 anos de fartura, 7 espigas famosas era 7 anos de fartura, e as 7 vacas magras e as 7 espigas feias e queimadas eram 7 anos de fome e de calamidade sobre toda a terra do Egito. Sobre toda a terra, na verdade, não só do Egito. E a Bíblia diz que quando José interpreta esses sonhos, então aí o rei olha e observa, irmãos, que pelo conselho de José, Deus já revela para o rei quem deveria ser esta pessoa a governar o Egito juntamente com o rei. Quando ele interpreta o sonho, ele diz para o rei, olha, eu te aconselho, ó rei, olha lá, quem é José? Agora aconselhando o rei do Egito, irmão. Eu te aconselho que busque um homem sábio e prudente, né? Para que possas armazenar debaixo de tua mão alimentos em abundância durante os 7 anos, porque virão 7 anos de fome e de aflição em toda a terra. E debaixo de tua mão, ó rei, poderás sustentar todos que a ti vierem em busca de alimento, de pão, quanto para si como para seus animais. E assim escaparás à nação. É muito lindo o agir de Deus, o trabalhar de Deus, irmãos. De onde começou tudo isto? Dos sonhos de José do Egito.
Oh, aleluia. E a Bíblia diz que o rei olha para os seus grandes que estão ali em volta e diz: nós acharíamos em toda a terra do Egito alguém tão sábio como este jovem, para que possa governar e dominar juntamente comigo na terra do Egito. E a Bíblia diz que Faraó coloca José como governador do Egito e ainda diz mais, né? Sem a ordem minha ou dele, ninguém dará um passo para lá nem para cá, em toda a terra do Egito. Aleluia. A glória de Deus é muito linda, né, irmãos? E aí a Bíblia diz que José foi feito governador do Egito. E aí no processo, eu não posso me adiantar no vídeo, porque as horas correm muito. No processo seguinte, nós vemos que os irmãos de José se curvam a ele. No processo seguinte, nós vemos que o pai e a mãe de José se curvam a ele, se cumprindo o sonho lá do capítulo 37 do Gênesis e o versículo 9, né? 8, 9. Como também se cumprindo no versículo 5, quando os feixes se levantam e seus irmãos se curvam diante dele. A história é muito bonita, né? O assunto é muito lindo. Tudo começou pelos sonhos, irmãos, né? Então, assim, eu não quero que esse vídeo fique muito longo, então, em outro vídeo eu proclamarei o que Deus me mostrou e para onde Ele me levou no momento em que o Espírito Santo me falou a questão que eu tinha ido em um certo lugar pregar a palavra de Deus. Então, não quero que o vídeo fique longo, os irmãos com paciência suportem, que eu creio que no próximo vídeo, né, eu esclarecerei, porque esta parte já está concluída e o tempo ficou um pouco corrido. Portanto, que Deus os abençoe a todos, né? Quero agradecer a cada um que participa conosco, seus likes, né? Seus comentários. Eu quero agradecer muito aos irmãos, né? É um sinal de que os irmãos estão nos acompanhando, não a mim tão somente, acompanhando a palavra de Deus e as direções do Santo Espírito de Deus. Nós temos muitos assuntos para falar, para tratar e para ensinar, né? Mas não que eu seja um ensinador, mas o Espírito Santo de Deus, ele ensina, ele orienta, ele fala, né? Porém, o meu foco maior é as ruas, né? Para pregar a palavra de Deus, para que as pessoas compreendam o caminho da salvação, da verdade, o caminho da palavra. Portanto, eu peço aos irmãos, né, encarecidamente, né, que estejam orando por nós, pela minha pessoa, para que nós possamos fazer esta obra que é tão linda, né, tão maravilhosa. Fiquem com Deus, a paz do Senhor a todos e um forte abraço, em nome de Jesus.